Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, amigos parlamentares e brasileiros que nos acompanham por todo o Brasil através da TV Câmara. Presidente, eu ocupo essa tribuna hoje para tratar do episódio relacionado à exposição Trajetórias Negras Brasileiras, para celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra, instalada no corredor de acesso ao plenário Ulisses Guimarães dessa casa. Senhor presidente, é inegável a importância e a beleza da referida exposição, que trata do papel da população negra na história do país, como as suas contribuições, conquistas para a formação da nossa sociedade. Porém, senhor presidente, amigos, é lamentável que essa bela exposição tenha sido maculada por conta do cartaz, objeto da polêmica, que traz uma charge de um policial militar, um corpo de um negro morto com o título Genocídio da População Negra. A referida obra, por qualquer ângulo que se observe, buscou generalizar toda a categoria da Polícia Militar, tratando-a como exterminadora da população negra brasileira. Essa generalização é mais que incômoda, ela é mentirosa e merece repúdio por parte de qualquer pessoa que defenda a democracia nesse país. Ficou claro que a intenção do autor da exposição com esse cartaz foi denegrir a imagem da Polícia Militar brasileira, foi tentar instigar o ódio nessa casa, foi atingir os deputados militares, os deputados da bancada da segurança pública. Uma completa falta de respeito com os afrodescendentes, usar um tema tão nobre como o Dia da Consciência Negra para atacar os seus opositores políticos. O nosso colega parlamentar Coronel Tadeu pode ter reagido com excesso, isso segundo a avaliação apressada dos que querem polemizar. Mas resta uma pergunta, presidente. Como julgar a reação de alguém que dedicou tantos anos ao comando da tropa militar no estado de São Paulo diante de uma generalização criminosa e mentirosa? Presidente, eu sou filha, irmã e esposa de membros das forças policiais do meu estado do Acre. Tenho amigos policiais militares e não os reconheço naquele cartaz. Conheço a vida de membros das forças policiais. São profissionais que, na sua ampla maioria, são mal aparelhados, mal pagos. Muitos deles, talvez a ampla maioria, são negros, descendentes. Não posso, portanto, me calar diante dessa afronta. Não posso também julgar a atitude do colega deputado Tadeu, que se sentiu atacado em sua honra, uma vez que comandou por muitos anos as forças policiais do seu estado. Presidente, eu também tive esse mesmo sentimento de revolta por ser irmã e por ser esposa de militar. Me revoltei pelo desrespeito à nossa Polícia Militar brasileira, que é responsável por manter a ordem no nosso país. Cabe uma reflexão sobre a atitude da oposição na Câmara dos Deputados, que tentou classificar a atitude do deputado Tadeu como um crime de racismo ou que seria risível se não fosse tão sério. O respeito ele tem que prevalecer nessa casa, e a oposição nessa casa faltou com respeito à bancada da segurança pública, faltou com respeito com os policiais militares que fazem parte dessa casa e faltou com respeito com a Polícia Militar de todo o Brasil. O povo brasileiro acordou, senhor presidente, para o grande mal dessa esquerda, que mais uma vez usa a tática preferida, que é criar o caos na sociedade, semeando ódio. Essa é uma prática comum, semear o ódio entre classes, semear o ódio entre raças, semear o ódio entre religiões. Tudo isso para promover o caos social e inflamar o seu discurso vazio. Mas o povo, graças a Deus, já acordou para essa tática que não funciona mais. Acreditar na narrativa de que a esquerda tenta emplacar, para concluir, senhor presidente, é esquecer a nossa própria raiz e a nossa própria história. É necessário que rememoremos a formação da sociedade brasileira, miscigenada em sua essência. Eventuais excessos cometidos por policiais representam a exceção e não a regra. Não podemos, portanto, presidente e amigos parlamentares, aceitar tal expressão de generalização, transformando o policial militar, profissional que serve como primeiro contato do cidadão com a proteção estatal, em responsável por um genocídio arquitetado para dizimar a população negra no Brasil. Não podemos traduzir como racismo o ato do nosso colega Coronel Tadeu,
que, movido por uma justa indignação diante da depreciação de toda uma categoria profissional, se revoltou e destruiu aquela placa. É justo entender que o cartaz foi baseado em grave preconceito contra toda uma categoria profissional que sofre as mazelas do risco de morte. Que sofre com risco de morte constante, com a falta de contingente, com baixos salários e agora se vê também taxada como genocida. A pergunta que resta é: a quem interessa desmoralizar a instituição Polícia Militar? Eu tenho a convicção, senhor presidente, que só interessa às facções criminosas desmoralizar a história da Polícia Militar no Brasil. Só interessa a quem idolatra bandidos, quem idolatra corruptos. Só interessa a quem deseja ver o país se transformar em um verdadeiro caos. O episódio demonstra também uma falha por parte do cerimonial desta casa, da Câmara dos Deputados, que autorizou de forma errada a exposição de um cartaz que não produziu nada mais além de polêmica. Essa permissão, ao final de tudo, só serviu para obscurecer a exposição linda em sua essência e carregada de simbolismo no resgate da importância da cultura negra na construção da sociedade brasileira. Pelo acontecido, é perceptível o intuito do autor da exposição, que não foi homenagear os nossos irmãos negros, e sim usar essa causa tão nobre como pano de fundo para atacar a Polícia Militar brasileira e atacar membros da segurança pública nessa casa. Diante de tais fatos, presidente, solicitei ao presidente desta casa, através de ofício, a retirada do referido cartaz, uma vez que o seu contexto contribuiu para criar um véu de preconceito em torno do papel da Polícia Militar no Brasil. Solicitei ainda que o cerimonial da Câmara dos Deputados seja mais cauteloso, mais cuidadoso na autorização de eventos nessa casa, como forma de evitar polêmicas em um país, senhor presidente, que já se encontra extremamente polarizado. Eu quero aqui encerrar e dizer que, acima de tudo, o respeito tem que prevalecer nessa casa. Obrigada, presidente, e peço que meu pronunciamento seja veiculado na Voz do Brasil e nos meios de comunicação dessa casa. Obrigada.